noite. Seja todo mundo bem-vindo, todo mundo bem-vinda à nossa live de hoje, certo? Eu vou esperar um pouquinho aqui. Só tô olhando como é que tá a minha internet, como é que tá funcionando, mas já vai mandando esse aviãozinho, já vai convidando as pessoas, porque vai ser uma live bem interessante. Oi, Karina, seja bem-vinda. Oi, Lívia, já te chamo, só vou falar um pouquinho aqui e já te chamo. Então, sejam bem-vindas à nossa live, já convida outras pessoas, né, para participar aqui da live com a gente. Falando, né, um pouquinho desse tema que o mês de Outubro Rosa, né, então, que é incentivado, né, a todas as mulheres a... E entrou uma ligação aqui, a gente nunca escapa das ligações, né, esse horário também, peço desculpas. Mas então, como eu tava falando, oi Laurinha, seja bem-vinda. Então vai mandando o aviãozinho, vai convidando as pessoas de novo, entrou a ligação, a pessoa tá insistindo, não adianta. Então voltando a falar, a gente então aqui vem abordar esse assunto que é tão importante, né? Falando um pouquinho sobre esse tema grandioso que é a prevenção do câncer de mama, né? Então, eu vim trazer um pouquinho esse assunto pra vocês aqui, trouxe uma convidada pra lá de especial, que é a Lívia, né? Então eu vou convidar ela também pra dividir isso com a gente, dividir um pouco da história dela de luta, de vencedora, né? Uma mulher maravilhosa. Então, eu vou falar um pouquinho, então eu sou a Priscila Soares Pereira, pra quem não me conhece, eu sou idealizadora da Petit Mandiari, sou a criadora deste canal aqui da Petit Mandiari, também sou a proprietária da Petit Mandiari, que a gente trabalha aqui com refeições e tudo mais, né? Então, eu falando aqui nesse canal sobre alimentação saudável, eu não poderia falar e abordar esse assunto do Outubro Rosa, né, que é o câncer de mama, que hoje em dia a gente sabe que várias doenças estão relacionadas aos nossos hábitos, né, de saúde. Então, desde a alimentação, o estresse do dia a dia e tudo mais. E que muitas pessoas pensam que o câncer em geral, e pegando esse assunto que é importante, que é o câncer de mama, as pessoas acham que o câncer de mama está relacionado somente a genética, e não é isso. Então até trouxe a Lívia para explicar um pouco isso também, mas nos estudos e nas pesquisas que eu fiz, e a gente vendo também, né, cientificamente, que 10% dos casos são geneticamente, né, e os 90% tem a ver com o nosso dia a dia, com a vida, com a vivência do dia a dia, né. Então eu vou chamar a nossa convidada aqui para participar. Eu acho que trancou. Ixi. Voltou? Só me dizem se voltou, por favor, porque acho que tinha trancado. Só me comentem, tinha trancado? Porque pra mim tava tudo trancado aqui. Só me comentem, só me acenem se tava trancado pra vocês e não tava aparecendo. Porque pra mim parece que trancou tudo aqui. Alô? Estão me vendo? Trancou? Não, não trancou. Tá? Porque pra mim parecia que tava trancado, eu não conseguia ver as mensagens de vocês. Então sejam todos muito bem-vindos. Vou repetir então o que eu tava falando. Pra quem chegou agora, ela tá... Eu vou colocar ela aqui, que ela já solicitou pra entrar, vou aceitar ela. Isso é muito importante, né? Ai, que bom, Aline, está tranquilo. Te ouço e enxergo bem. Beleza, 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 beleza. Lívia, tá conseguindo? Oi. Oi, sua linda! Seja muito bem-vinda! Obrigada. Primeiramente, queria te agradecer pelo convite de participar aqui. Para quem não sabe, eu e a Lívia, nós somos colegas de faculdade, nós estudamos pedagogia juntos. Para quem não sabe, eu sou pedagoga de formação. Nos formamos juntos na PUC, né, Lívia? Há um tempinho atrás. Isso. Vai fazer 10 anos, tá? Já, pois é, faz tempo. E aí, então, claro que as ondas faz um tempo. A gente sempre se acompanha, a gente sempre se olha, se curte, mas pelas andanças da vida a gente quase não falava muito, né, Lívia? Mas a gente sempre foi muito próxima na faculdade. Até porque eu vou deixar ela se apresentar depois, mas eu sempre admirei ela, porque desde a faculdade ela já fazia trabalhos voluntários, depois ela vai, ela contadora de histórias, ela é show, assim. Então, quando eu vi agora, quando eu fui para falar sobre o Outubro Rosa, eu queria trazer
falassem sobre isso, né? Sobre essa questão, queria trazer médicos, né? E trazer uma pessoa que vivenciou, né? E passou e está passando por esse tratamento, né? Que a gente sabe que não é fácil. Só quem teve na família sabe que não é fácil. Então, eu fui, entrei e vi todo o processo que ela estava passando. Eu digo, nossa, para te ver como eu não sabia que ela estava sofrendo por isso neste momento e tudo mais, né? E aí eu convidei ela para participar da live, contar um pouquinho da história de luta dela e de vencedora, né? Que ela é maravilhosa, vencedora, já tá aí, linda, maravilhosa, forte sempre, sempre foi uma moça muito forte. E aí eu disse, não, vou trazer a Liv, então se ela topar, vai ser maravilhoso. As médicas não puderam participar, estavam com as agendas lotadas, mas não vai faltar oportunidade também de a gente trazer essas pessoas para abordar esse assunto. Então, Lívia, eu te passo a palavra agora para te apresentar, falar quem é a Lívia, o que ela faz. E aí depois a gente vai indo. Eu preparei algumas perguntinhas assim para ti, mas é um bate-papo, tá? Bem leve, assim. Só para te contar um pouquinho da tua história. Bora lá. Tá. Como a Priscila já falou, né? Eu sou formada em pedagogia, hoje não exerço, né? Eu trabalho no escritório de advocacia aqui em Porto Alegre. Tenho 39 anos. Fui diagnosticada com câncer de mama aos 37, durante os meus exames de rotina. Na verdade, eu dei uma atrasadinha ali nos meus exames de rotina por causa da pandemia, que a gente estava vivendo aquela loucura, assim, atrasei cerca de um mês, mais ou menos. Mas tudo começou porque eu senti um carocinho na mama direita durante o banho, né? Então, é uma coisa, assim, que eu sempre trago desde o início, assim, e falo para as pessoas da importância da gente manter os exames em dia e de conhecer o nosso corpo, né? Eu digo que eu vejo isso como uma das maiores prevenções que a gente pode falar, assim, né? Porque tem vezes que a gente não tem como prevenir, né? Tem coisas, assim, que a gente não tem como prevenir. Nos dias de hoje, assim, a gente sabe que o estresse, a má alimentação, o sedentarismo, o sobrepeso podem ser fatores de risco. Não quer dizer que sejam as causas, né? Apenas alguns fatores de risco. E mais a questão da genética, né? Então, a primeira coisa que todo mundo me pergunta é engraçado, assim, né? Mas tem histórico familiar? Não, não tem histórico familiar, né? Mas, como eu disse para a médica, sempre tem a primeira da família, né? E, na verdade, eu acabei sendo a primeira, né? Dei o azar de ser a primeira. Mas é um susto, a gente leva um susto, né? Eu comecei 2020 cheia de planos, ideias, assim, né? Veio uma pandemia que acabou com muita coisa, assim, e aí veio o diagnóstico, né? Então foi um susto, foi um susto. Eu só posso te dizer, assim, que foi um susto enorme, assim, mas eu sempre levei muito, muito de boa, assim, né? Como é que eu vou te dizer assim? A gente se assusta, mas em momento nenhum eu me questionei do porquê eu. Eu sempre pensei do porquê não eu, né? Porque eu acho que todo mundo tá propenso a isso, né? Infelizmente, nos dias de hoje, acho que todo mundo tá propenso a isso, né? E, enfim, agora minha vida mudou, né? Então eu passei por quimioterapia, foram 8 sessões de quimioterapia, depois eu fiz uma cirurgia conservadora, não precisei tirar toda a mama, né? E radioterapia. Agora, a minha rotina são acompanhamentos médicos, né? Consultas, exames a cada 3 meses, né? E agora eu tenho aquela coisa assim, né? Controlar a alimentação, atividade física, né? Eu não vou te mentir, assim, que a minha alimentação não é 100% saudável, né? Todo mundo dá uma derrapada de vez em quando, vamos combinar, né? Não vou ser hipócrita e dizer que a minha alimentação sempre foi ultra, mega saudável. Não, não foi. E não é, né? Mas aqui em casa a gente já tinha o hábito de muitas coisas, assim, orgânicas, né? Integrais, né? Tentar o mais natural possível. Nem sempre é possível, né? A gente sabe que nem sempre é possível. Mas a gente vai tentando. E agora, mais do que nunca, eu tenho tentado adaptar essa minha nova rotina, essa minha nova vida, né?
Porque por mais clichê que pareça, a gente sempre diz que é uma vida antes do câncer e uma vida pós-câncer, né? Então, a gente tem essa consciência de que muita coisa muda, né? E a minha vida continua mudando, assim, né? Eu sempre digo que eu tô assimilando tudo até hoje, né? Sim. Porque do diagnóstico, do recebimento do meu diagnóstico até a primeira quimioterapia foram 10 dias. Nossa. Então foi tudo muito rápido, assim. Foi questão de um mês que eu comecei os exames, biópsia, consulta com um oncologista, mastologista, foi Tudo muito rápido. Muito. Então, acho que eu tô assimilando, na verdade, até hoje, né? Sim. Então, as mudanças que o meu corpo enfrentou, que está enfrentando, as sequelas que eu tive que tratar depois da quimioterapia. Por causa do medicamento, né? Muito forte, né, Lívia? Medicamento. Eu entrei na menopausa por causa do tratamento. Sério? Nossa, viu como é importante nessas questões, assim, tu vê o quanto esse medicamento ele é tão forte pro nosso organismo, né? E que, na verdade, cada pessoa tem um tipo de quimioterapia também, né? Não é igual para todas, né? Porque as pessoas pensam assim, eu vou fazer, a pessoa vai fazer quimioterapia faz igual a todo mundo. Não, cada organismo é um organismo, Não, cada câncer é um câncer, Isso é uma coisa importante tu falar, assim, porque quando a gente diz, ai, câncer, né? Câncer é câncer. Câncer de mama. Ai, câncer de mama é câncer de mama. Na verdade, não, assim, eu como leiga imaginava assim, né? Até eu chegar lá e descobrir o tipo de câncer, que existem vários tipos e subtipos, que cada tipo tem uma medicação e um protocolo de tratamento diferente. Tem gente que começa com cirurgia, tem gente que nem chega a fazer quimioterapia, ou gente que faz quimioterapia e não faz cirurgia. É indiferente, né? Cada organismo é único, né? Eu sempre digo assim, o diagnóstico é o mesmo, mas cada organismo é único. Cada organismo vai reagir de uma forma. Sim. Cada pessoa vai ter um efeito colateral diferente. Eles te dão uma série de, pode acontecer isso, isso e isso, né? Não necessariamente vai acontecer. Eu, por exemplo, eu não tive nenhum episódio de vômito. Tu vê. Eu passava muito enjoada nos primeiros dias pós-quimioterapia, tratando com medicação para enjoo, indicação da minha oncologista. Mas eu não tive nenhum episódio de vômito. Tu vê. Né? Então, assim como eu conheço gente que vomita sem parar. Que não perde cabelo, né? Trancou o vídeo dela. Pra mim foi o teu que trancou. Pra mim foi o teu que trancou, mas bora lá, voltou. Eu perdi todo o meu cabelo, eu perdi os cílios, eu perdi sobrancelha, eu perdi as unhas dos meus pés. Isso era um efeito colateral que eu nem imaginava que poderia acontecer. Nem eu sabia que isso poderia acontecer numa quimioterapia. Eu perdi todas as unhas dos meus pés, as da mão ficaram manchadas, agora estão extremamente frágeis ainda, né? Então, cada organismo reage de uma maneira. E agora todo esse processo de o teu organismo também se restabelecer, né? E a alimentação vai ajudar bastante nisso também, né? Por isso que o meu vídeo tá trancando. É o meu que tá trancando, eu acho. Oi, voltando. Gente, não sei o que aconteceu. Trancou a internet aqui. Tava tão bom o nosso assunto. Vamos ver se a Lívia volta. Lívia, volta, Lívia. Tenta entrar de novo. Pessoal, tenta voltar. Manda de novo, manda videozinho lá, manda o aviãozinho, convida as pessoas. Eu não sei o que aconteceu, que trancou a live. Oi, Aline, seja bem-vinda. Então, a Lívia acho que já tá entrando. Não sei o que aconteceu, derrubou a live, caiu a live, trancou a live. Trancou tudo pra mim aqui. Voltamos. Pra mim também trancou. Voltamos. Já pedi pro pessoal te convidar de novo lá. E aí tu tava falando que as suas unhas estavam se recuperando, daí a gente falou da alimentação, o quanto é importante nesse processo também de recuperação do teu organismo fisiologicamente, né? A alimentação, né? Então, como tu falou lá no início também, claro que eu aqui também tento seguir o mais natural possível, eu sou vegetariana, como todo mundo sabe, mas a gente também merece se dar uns presentes de vez em quando, né, Lívia? Ainda mais tu que passou por toda essa situação, né? Então, deve ter tido algumas restrições alimentares também. Tem que permitir, né? Sim.
Tu teve alguma restrição alimentar nesse período de químio? Ou não? Isso que tu falou de ser vegetariana é interessante, assim, né? Os meus pais comem só peixe, né? Uhum. Eu sempre comi carne vermelha, peixe, essas coisas. Frango é uma coisa que eu já não comia há muitos anos. E durante as quimioterapias eu enjoei da carne, né? A nutricionista até pediu para eu comer carne vermelha, assim, por causa da questão das proteínas, da anemia e tudo. E o cheiro da carne foi uma coisa, assim, Se que enjoou. hoje em dia enjoei. Hoje em dia eu digo assim, a carne, se ela tiver misturada em alguma coisa, ela desce. Mas se tu me oferecer um bife, ele não vai descer. Tu vê? Até o churrasco, que é aquele cheirinho gostoso de churrasco, é uma coisa que já não me desce, né? Eu vou comer, tá? Eu vou te dizer que eu ainda como, tá? Mas é uma coisa que eu tenho que ter vontade de comer e é uma coisa que eu sinto que já não cai mais tão bem no meu organismo, Tu vê? né? Eu acho que o meu organismo criou uma certa resistência, né? Semana passada eu fui em um churrasco, comi 2 pedaços de carne e aquilo me bastou para eu ficar me sentindo pesada, Sim. né? Então, o organismo vai modificar. O meu organismo se modificou naturalmente, assim, né? E eu tô tentando adaptar, assim, algumas coisas para suprir essa falta da proteína, Sim, assim, sim. né? Uhum. Então, porque eu sei que é importante também, né? Aquela coisa toda. Mas eu tô tentando me adaptar, assim, nessa nova rotina, né? Como eu te disse, é muita fruta, muita verdura, de preferência alimentos orgânicos, né? Então, o que dá pra gente comprar orgânico aqui em casa, a gente já compra orgânico, né? Sim. Assim, algumas coisas que eu te disse que eu ainda não abri mão, né? Tipo, de origem animal, assim, são coisas que eu não abri mão, assim. Tipo, o leite eu diminui o consumo, mas eu sou a louca do queijo. Então, são coisas que eu ainda não consegui abrir mão, mas já diminui o consumo. Sim. Então, eu acho que já é um grande Passo, avanço, claro, um sabe? passo bem grande. Um passo. O consumo de açúcar agora foi diminuir, né? Já era uma coisa assim que aqui em casa já se usava muito açúcar refinado já não usávamos mais aqui em casa, né? Já eram outras, farinha branca também não, só farinha integral ou outros tipos de farinha, né? Como farinha de aveia, Sim. até farinha de arroz, Usa né? bastante. Que é, por incrível que pareça, é muito similar à farinha de trigo, assim, dá super certo trocar a farinha branca, né? Então, eu vou fazendo adaptações, né? Não tenho, como eu disse, eu não tenho alimentação 100% saudável, né? Mas a gente tem coisas, assim, muito legais que aconteceram durante o meu tratamento, assim, que eu conheci outras mulheres também na mesma situação que eu, né? De um projeto, de um grupo, a gente tem um grupo no WhatsApp, tem um projeto que foi idealizado por uma mulher que também teve câncer de mama, Legal. assim. Então, ali a gente se apoia troca figurinhas, né, assim. Então, sempre tem um incentivo, tem uma das meninas que é muito, assim, da alimentação saudável, a gente assiste outras lives com nutricionistas, com essas questões, e vai trocando, assim, né. Então, tem coisas assim, por exemplo, a ideia do consumo de leite, de diminuir, partiu daí, de ir atrás de informações, de saber o quanto tem o processo inflamatório no nosso organismo, Sim. né? Enfim, a alimentação hoje em dia é muito importante, não só para nós que já estamos, né, nessa situação que já passamos, ou aquelas que ainda estão em tratamento, como para as futuras gerações, assim, né? Eu acho que principalmente as futuras gerações deveriam se preocupar um pouquinho mais com essa questão da alimentação mais saudável, né? Sim. E A questão de descascar mais e desembalar menos, muito né? industrializado, né? Então, até nos estudos que eu fiz pro ano passado, eu fiz uma série, né, falando sobre a questão do autocuidado que tu falou, né? A importância de fazer a prevenção, né? De ir periodicamente na ginecologista, de fazer o exame de toque, né? Naquele período que é indicado da gente fazer, que é onde realmente vai sentir alguma coisa ao palpar, né?
mas também a importância de esse amor, né, que a gente tem com a gente, né? Isso é um amor também do cuidado da alimentação, do cuidado de atividade física. Sim. E aí, nos estudos que eu fiz no ano passado para fazer a série, isso é uma questão que vem pesado bastante, a questão dos ultraprocessados, né? Que cresceu muitas doenças relacionadas aos ultraprocessados, inclusive o câncer, né? Não só o câncer de mama, mas outros tantos cânceres, né? Então, essa preocupação das pessoas, por isso o incentivo, por isso que eu disse que tem tudo a ver, né? Essa questão do câncer, né, de mama, pegando esse outubro rosa, e com a alimentação saudável, que é uma coisa que eu trago bastante aqui na Petit Mandiari, né, aqui no canal. Então, relacionar isso é muito importante. Então, claro, como tu falou, não quer dizer que é só alimentação ruim, porque tem gente que se alimenta mal, tem uma vida sedentária e não passa por doença, né, nenhuma, né, durante a vida, assim, talvez lá futuramente. Com certeza. E tem pessoas que se cuidam bastante e vão ter alguma coisa. A gente não tem uma explicação, né, sobre... Não tem como prever, né? Eu sempre digo que o câncer não escolhe mês, não escolhe idade, nem cor, nem religião, nem classe social. Qualquer um, hoje em dia, só tem risco de ter um câncer, tá propenso a ter um câncer. Então, infelizmente, é uma realidade. Sim, e se a gente, claro... Mas se a gente puder fazer as coisas certinho para prevenir, a gente vai fazer, né? Ter esses hábitos, né, de ir ao médico com frequência, cuidar de alimentação. Ou não prevenir, assim, mas eu diria talvez assim, um diagnóstico mais precoce, sim, né? Que é uma coisa que pode mudar totalmente o teu tratamento ali, né? Eu sempre digo que o meu tratamento foi um sucesso porque foi tudo muito rápido, assim, né? Desde o diagnóstico até o início do tratamento, assim, foi tudo muito rápido, né? E isso é uma coisa, assim, que eu falo também, que eu sou muito grata, porque eu sou muito privilegiada por ter um plano de saúde, né? De ter, e que a gente sabe que, infelizmente, não é uma realidade de todos, né? Então, não que o tratamento no SUS não seja bom, mas é que a gente sabe que às vezes a marcação de exames, a marcação de consultas é muito mais burocrática. Durante uma pandemia ainda ficou tudo mais difícil, né? Tudo atrasou, tudo ficou mais complicado. Então, mas é que as pessoas não... Eu conheço muita gente que atrasou os exames por causa da pandemia. Eu atrasei em um mês. Mas talvez se eu não tivesse sentido, né, se eu não conhecesse o meu corpo, talvez a minha história tivesse sido muito diferente, né? Isso é uma coisa bem... Então tem... Essa questão de conhecer o corpo, né, porque nós mulheres, a gente tem que ter esse cuidado com o nosso corpo, né, de se tocar e sentir, né, ou parar e escutar, porque às vezes tem coisas que a gente nem... Vai passando o dia a dia na correria, a gente nem sente, nem escuta, né? Mas por isso que eu falo que é tudo autocuidado e um amor, né? Então, nesse autocuidado, nesse amor, a gente vai reconhecendo e vai vendo que não tá certo, né? Não tem alguma coisa errada, não tá legal. Eu sempre digo que o diagnóstico também veio para mim, assim, como uma forma de né? Desacelera, pensa um pouco mais em ti e não nos outros, assim, né? Que às vezes a gente deixa as nossas coisas de lado, deixa de se cuidar e de fazer as coisas por nós para fazer pelo outro, assim, né? Então, eu sempre digo que foi uma forma, assim, de eu olhar mais para mim, assim, né? Tá na hora de tu cuidar de ti. Eu vejo como uma segunda chance, assim, né? Cuida de ti agora e depois o resto das coisas a gente vai ajeitando aos poucos, assim, né? Eu vi muito, assim, né? Isso, assim, para mim. Eu peguei algumas coisas, assim, eu sempre quis trazer coisas boas diante de cada momento de turbulência que eu passei, né? Então, eu fui tirando algumas lições, assim, né? Algumas reflexões que eu vinha tirando, assim, desde o início da pandemia, né? Eu sempre digo, as pequenas coisas do dia a dia, a pandemia já estava vindo, assim, para fazer com que a gente enxergasse, a valorizar esses momentos. E agora, mais do que nunca, assim, se tornaram mais fortes, assim, esses momentos para mim, assim, mais importantes. Sim, não, e de tu não olhar para ti mais, né, e também ficar mais próxima da tua família, dar tempo para eles também, curtir mais eles, né,
quando tu foi diagnosticada com o câncer, né, Olivia, qual foi tua reação, assim, porque eu vou te dar uma passagem minha bem rápida, assim. Eu sempre faço a mamografia, comecei a partir de que eu fui diagnosticada com um nódulo também na mama, mas aí quando eu fui diagnosticada eu fiz uma eco, levei as minhas ecos anteriores e fiz a eco em 2016, foi isso, em 2015, 2016. E aí a médica, na hora da eco, viu que tinha um nódulo na mama esquerda, perto da axila. Só que ele não é apalpável, porque ele é tão pequenininho que ele não era apalpável. E aí ela colocou o diâmetro e eu já fiquei com os olhando gelada, né? E eu disse, o que é, doutora? Ela disse, não, vou te encaminhar para um mastologista e lá ele vai te dizer o que é e aí ele vai te encaminhar para tudo que precisa. Bom, é o doutor Cássio, ele é maravilhoso, ele é do Centro Clínico Gaúcho. Quando eu cheguei na frente dele, eu tava com os olhos arregalados e eu tremia, mas tremia. E ele disse, calma, guria. Primeiro a gente vai ver o que é, aí tu vai começar a fazer mamografia, a gente vai investigar durante um bom tempo, assim, pelo menos um ano a cada 6 meses tu vai refazendo os exames. E ele falou, pode ser qualquer coisa, pode ser um nódulo de gordura, pode ser que, né, ali enrijeceu, pode ser qualquer coisa. Mas vamos começar a avaliar ele para ver o que é. É a minha internet que tá trancando, trancou de novo. Eu. É? Ah, tá. E aí, então, ele... Agora que eu tava sabendo. E aí, então, eu fiz todo o acompanhamento, se ele mudar, né, se ficar irregular e aumentar, né, o tamanho dele e tudo mais, a gente vai fazer uma biópsia, vai verificar o que é e tal. Só que ele nunca mudou de tamanho, né, eu fiz todo o processo durante 1 ano e meio, a cada 6 meses fazendo mamografia e ecografia, foi daí que eu comecei a fazer a mama, eu estava com 35 anos na época, e aí foi que eu comecei a fazer mamografia, porque eu não tinha idade ainda, né, para fazer a mama, ele disse. E aí a gente começou a fazer acompanhamento, nunca desenvolvi, né? Não desenvolveu, ele se viu e te falei que não era nada demais. Que era... Travou? Travou? Deu, voltou. Ele falou que não era nada demais, que era para acompanhar e tudo mais. Mas eu fiquei apavorada quando lá na ecografia a mulher me falou, na ecomamária. E no teu caso, assim, como é que foi até... Tu estava sozinha, estava acompanhada, quando tu descobriu? Como é que foi a situação? Desde o, como é que eu vou te dizer assim, tá, fui na minha ginecologista, toda aquela turbulência da pandemia, que na verdade eu senti durante o banho, assim, aí eu tentei marcar uma consulta com ela e ela disse que só estava atendendo grávida por causa da pandemia, né? E eu esperei passar, assim, porque, tô no meu período menstrual, pode ser hormonal, vai desaparecer. Como não desapareceu, eu fui insistindo, até que eu consegui marcar. E ela disse pra mim, não vai ser nada, tu tem cisto nas 2 mamas, não te preocupa, né? Porque 1 ano antes, em 2019, eu tinha feito, com 36 para 37 anos, eu tinha feito a minha primeira mamografia. Porque a minha médica é da opinião que a primeira mamografia tem que ser aos 35, independente do histórico familiar ou não de câncer de mama, né? Então, eu já tinha feito 1 ano antes e estava tudo bem, estava tudo certo. Fiz a ecomamária e fiz a mamografia e não tinha nada, a não ser cistos ali, aquelas coisas hormonais, que ela disse para mim que eram normais. Nem me preocupei. E ela disse, não, vamos fazer a mamografia, vamos fazer a ecomamária como a gente fez ano passado, mas não vai dar nada. Sim. Fui, fiz aquela coisa toda. A médica que fez a ecografia mamária, eu fiz primeiro a mamografia e depois eu fiz a ecomamária. Quando eu estava fazendo a ecomamária, a própria médica disse para mim, olha, Lívia, tu tá vendo que tem... Ela me mostrou, assim, o cisto da mama esquerda e o da mama direita, que era o que eu tinha sentido. E ela disse, tu tá vendo que na imagem um é diferente do outro? Eu disse, tô vendo. E ela disse, então, assim, eu vou classificar ele como... Ela chamou como um cisto complicado de categoria 4. Que hoje eu entendo que é o BIRADS 4, né? Que é, e aí ela disse, e vou te indicar uma biópsia, mas tu conversa com a tua médica e vê o que ela vai dizer. Prontamente conversei com a minha médica, né? E ela, não, vamos fazer uma biópsia, né? Disse aonde que ela gostaria que eu fizesse, com qual médico, que eu até recomendo para quem for fazer, eu faço com o Dr. Dakir Duarte. Ele atende no Moinhos e na Serdil, eu acho, se não me engano. Posso te passar depois. E ele é incrível, assim, ele me deixou super à vontade, super tranquila,
durante todo o exame, assim, as pessoas têm uma coisa assim, ai, biópsia. As pessoas já se apavoram com a palavra biópsia. Eu, por incrível que pareça, eu fui super tranquila. Assim, eu fui, não vai dar nada, né? Eu fiquei super tranquila desde o início, assim, não vai dar nada, não vai ser nada. Eu fiz o exame numa quarta-feira, ia ficar pronto na outra quarta, né? Na sexta, o resultado já tinha saído. E a minha ginecologista recebeu o resultado. Na segunda-feira, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp perguntando se podia me ligar, que ela queria conversar comigo. E eu disse, não, doutora, pode me ligar. E aí, por telefone, ela me deu a notícia. E ela disse, olha, queria te dizer que o teu exame não deu o que a gente esperava, né? Deu uma alteração. Só que quando ela me ligou, eu imaginei, foi o preventivo, né? Que foi o único que eu não... Porque eu nunca imaginei que a biópsia já ia estar pronta, né? Porque, óbvio, ela ficou pronta rápido porque ela tinha alguma coisa, assim, né? Então, mas em nenhum momento eu pensei nisso, assim, que teria sido, que era um câncer de mama, né? E aí ela me falou, então, ela recebeu a notícia na sexta, ela ainda se preocupou em entrar em contato com uma oncologista, ela procurou uma oncologista para mim, ela teve todo esse cuidado de entrar em contato, explicar a minha situação, e ela disse, olha, eu já passei o teu caso para ela, eu vou te passar o telefone dela, tu liga para ela, manda uma mensagem e combina. Então isso foi na segunda, na terça eu já estava no consultório com a oncologista, né? Na quarta eu fui no trabalho para resolver as coisas, os trâmites legais, assim, de não, fica em casa, te afasta, pega um atestado, né? Depois entra no INSS, vai cuidar de ti e do teu tratamento, né? Então, foi... E aí, na quinta-feira, eu já estava numa mastologista que também foi indicação dela, da minha onco, né? Então, foi tudo muito rápido, né? E na outra semana, dia 10... Isso foi dia 1º... o diagnóstico foi 1º de junho. Na outra quarta-feira, 10 dias depois, eu estava fazendo a primeira quimioterapia. Então, foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido, muito... É muita boa sorte. Assim, muita boa. É assustador. Eu não vou te dizer assim que não é assustador. Depois a minha mãe disse assim, o meu irmão estava no quarto do lado, assim, e ele levantou e foi no quarto da minha mãe falar para ela, porque estava todo mundo de home office, então tava aquela confusão, né? E aí ele disse, é a médica da Lívia no telefone. E aí isso a minha mãe me contou depois que ele chegou branco com os olhão desse tamanho, assim. E aí quando a minha mãe chegou no quarto, que eu disse para ela assim, né, eu tapei o telefone no celular e eu só disse para ela, eu tô com câncer. E a tua mãe? Né? Foi a primeira vez que escorreu uma lágrima. Foi a primeira vez que escorreu uma lágrima, mas ao mesmo tempo que escorreu aquela lágrima, eu já sequei. E vamos lá, o que a gente tem que fazer, sabe? Tenho colegas de trabalho que disseram que eu fui muito prática. Né? Então, eu tinha que ser prática. Eu tinha que ser prática naquele momento. Eu não tinha tempo uma coisa assim, que eu pensei assim, eu não posso me desesperar. Né? Eu tenho que acreditar e confiar nos meus médicos, eu tenho que ouvir o que eles têm para me dizer, para depois pensar no que vai ser feito, né? Então eu me acalmei, eu respirei fundo, eu disse, tá, vamos lá, o que eu tenho que fazer? Né? Então, é isso que eu tenho que fazer, é exame, e a minha oncologista disse desde o início, assim, tu vai ter, depois que saiu o tipo do meu câncer, ela disse assim, o teu tratamento vai ser quimioterapia, cirurgia e radioterapia. Né? Nós vamos começar, porque até sair o tipo do câncer que eu tinha, a gente não sabia pelo que a gente ia começar. Por isso que eu fiz tudo assim, na mesma semana, consulta com onco, com masto, exames, para saber o que eu ia ter que fazer. Primeiro. Saiu o resultado do imunohistoquímico, tá, é um câncer de mama triplo negativo, tá, então nós vamos começar pela químio. Para reduzir o tumor, para depois ir para cirurgia, para depois ir para radioterapia, né? Então foi tudo muito intenso, assim, né? Então é bem o que eu disse assim, eu não tive tempo de pensar e de raciocinar. É isso e deu, vamos lá. O que eu tenho que fazer agora, né? Então eu fui muito prática mesmo, assim. E uma coisa que eu sempre disse assim, tá dando tudo certo e vai continuar dando tudo certo. Não vou me desesperar. Se começar a dar errado, eu me desespero. Se não, a gente segue assim. Sim. Né? E desde o início, deu tudo muito certo, assim, sabe? Foi tudo muito rápido, mas foi tudo se encaixando, assim, sabe? Depois
que cai a ficha, assim, que a gente começa... Opa, mas, sabe? Que aí a gente... Gente, voltando de novo. Hoje o Instagram tá de sacanagem, ou a internet tá de sacanagem, derrubou de novo. Lívia, volta, pessoal, voltem pra live, pelo menos pra gente finalizar. Que o papo tava tão bom, tão bom, tão bom. Então, Lívia, volta! Olá, Pedro! Seja bem-vindo! Não sei o que tá acontecendo hoje, mas tá querendo nos boicotar a internet ou o Instagram, mas não vai conseguir nos boicotar. Lívia, volta. Entrou uma ligação, caiu a internet, tentei voltar pra live, não consegui voltar e aí tive que reiniciar tudo aqui. Mas vamos voltando, esperar o pessoal retornar aqui. Apagou a minha luz, porque eu desliguei o computador também, porque tá ligado pelo computador. Oi, Lívia, voltamos. Oba, bora lá. Existe, a gente segue, porque não é a internet, não é o Instagram que vai nos derrubar aqui, porque a gente vai conseguir fazer essa live. Terminar a live e vamos conseguir. Porque a gente não desiste. Outra é difícil. Entra uma ligação aí para a internet aí, mas derruba tudo. Então, e as pessoas desistem, né? Às vezes não é nada. As pessoas só ligam e não falam nada. E aí derruba tudo que está fazendo, né? Mas bora lá. E aí, então, você se manteve forte, firme e forte o tempo todo, durante o processo ali, desde a descoberta até... Tá me ouvindo? Agora tá dando eco, mas tô ouvindo. Aí. Eu acho que meu Eu vou fone... botar os dois pra ver se fica melhor. Deu? Consegue me ouvir? Ah, agora melhorou. Então tá. É a Claro ligando, ó, a Aline falou, a Zanin falou, é a Claro ligando. Não. Minhas amigas aí mandando. Tem muitas que estão entrando aí que são do grupo esse do projeto. Ai, que legal. Vocês são todas de amor. Tem a Aline, que é minha colega lá na ONG, que conta histórias comigo. Tem a Roberta, que é da academia. A Roberta também é uma super vitoriosa, assim. A Roberta é uma sobrevivente do Covid. Ficou 40 dias entubada no hospital. Sério? E sim. E hoje ela está aí mostrando que tem uma vida pós-Covid também, Sim. né? Tá na academia, tá lutando também, assim, né? Então, eu acompanho vocês ali no desafio de vocês ali, muito legal. A gente tá fazendo um desafio de 30 dias da academia, assim, né? A gente mexe, que é a nossa turminha da manhã por enquanto, porque eu tô ainda afastada do INSS, louca para voltar a trabalhar, vocês não têm noção de que eu tô louca para voltar ao trabalho. Foi, imagino. E ela... Então, a gente mexe que a nossa turma é a turma das comorbidades ali, né? Porque tem eu que passei por um tratamento de câncer, ela que é uma sobrevivente do Covid, e assim a gente vai, né? Não. É vida, né? A gente tem que comemorar a vida e a gente tem que fazer de tudo para ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, se no momento a alimentação ainda não está 100% saudável, estamos no caminho, estamos buscando equilíbrio, pelo menos a atividade física tá ok, né? A atividade física tá lá diariamente agora, né? A gente tá cansada, mas hoje eu ainda disse, se eu tô cansada, meu organismo, né? Porque meu organismo passou por muita coisa que não tá mais acostumado a uma louca assim, né? Mas eu tô muito feliz, assim, eu tô muito feliz bom saber. Comigo, assim, porque é uma superação, assim, né? É uma superação para mim mesma, assim, né? De todas as coisas que eu passei, assim, tá sendo muito legal. É algo, claro, que envolve toda a família, mas é algo contigo mesmo, né? É uma superação para ti mesma, né? Com certeza, porque eu sempre digo isso para minha psicóloga, assim, também, né? Que a gente se dá conta de que a gente não consegue. Eu me dei conta muitas vezes, assim, que eu não podia mais controlar o meu corpo, eu não tinha mais controle do meu corpo, né? Então, aquilo, a gente se sente impotente diante de algumas situações, assim, né?
Então, para mim, assim, tinha dias, assim, que a gente quer parecer forte, sabe? Eu sempre digo assim, a gente quer parecer forte, a gente não quer mostrar para os outros que a gente está com dor, que a gente está cansado, que a gente quer ficar quietinho no canto, né? Mas É preciso, né? eu disse, Ó, de para, novo, Franco. escuta o teu corpo, escuta o teu corpo, tu tá precisando dormir, vai dormir, tu tá precisando descansar, vai descansar, sabe? Quer ficar quieta, não quer falar com ninguém, Não deita e dorme, vai assistir um filme, um seriado, vai ler um livro, sabe? Não quer falar com ninguém. Eu tive muitos momentos assim, né? E tive momentos assim de me olhar no espelho e não me reconhecer, né? Mas eu tive muitos momentos assim de leveza, assim, de bom humor, de risadas, né? Eu acho que a parte mais difícil foi estar longe das pessoas, assim, por causa da pandemia, né? Então, essa foi a parte mais difícil, assim, Mas a tecnologia aí veio para nos aproximar de algumas formas, assim, né? As redes sociais que eu conhecia as pessoas, né? Ou através de mensagens, assim, né? As pessoas, quando ficaram sabendo que eu estava doente, muita gente entrou em contato, né? Então, pessoas que sempre estiveram comigo, que mesmo com a pandemia a gente não perdeu o contato, mas que se tornaram mais próximas, assim, mesmo diante de todas as dificuldades, assim, né? Eu tenho uma amiga minha que mora fora do Brasil há alguns anos, ela foi uma das pessoas mais presentes ao longo do meu tratamento, assim, sabe? Uma das pessoas mais presente do que muitas pessoas que estavam aqui, sabe? Praticamente do meu lado, assim, né? Ou, enfim, assim, né? São coisas que não têm explicação, assim. E a família, com certeza, assim, a família eu não tenho. Meus pais me acompanharam, assim, em exames, em consultas. A minha mãe foi a todas as minhas quimioterapias, assim, né? As únicas coisas, assim, que eu fui sozinha, que aí foi na radioterapia, que depois eram todos os dias, né? E a radioterapia foi bem naquela fase da bandeira preta do Covid em Porto Alegre, assim. No auge, assim, quando a gente achou que as coisas iam acalmar, foi quando explodiu, assim. Então eu saía todos os dias, assim. Foi um dos momentos, acho que, mais cansativos, assim, porque eu tinha que sair de casa todos os dias, ir para o hospital, né? Eu atravessava a cidade para fazer radioterapia, a gente fica lá 15 minutos e acaba, assim, né? Às vezes a gente ficava mais tempo esperando ser chamada do que no aparelho, assim, então, mas deu tudo certo, isso é o que importa, assim, né, que deu tudo certo. E Não isso que tu sei se estava quer perguntar falando alguma de quando tu queria ficar quietinha, né? E passou por esses momentos porque faz parte, né? Imagina, é algo que a gente não coisa. espera e daqui a pouco tu recebe uma notícia dessa. Claro, né? Quer se manter forte, mas a gente também tem que se respeitar nossos momentos de fraqueza, né? E se olhar para dentro e fazer esse momento de, como é que é, de casulo, para depois a gente poder, né? Tudo bem não estar bem, né? Sim, faz parte da vida, né? E isso de tu fazer Difícil às cabeça. vezes, assim. Não, hoje eu não quero, hoje eu não vou fazer, hoje eu quero ficar no meu canto, deixa eu quieta. É respeito a si mesma, né? Não ficar Até teve um dia assim, eu disse pra minha mãe, ai mãe, eu não tô bem hoje, eu não tô legal, eu não tô me sentindo bem. Ela, tá, mas então me fala que tu não tá bem, né? Me fala o que que tu tá sentindo. Eu disse, não, eu só quero ficar quieta, eu tô com dor e hoje eu quero ficar quieta. Assim, assim, né? Então, porque as primeiras químios que eu fiz, eles são as vermelhas, que eles chamam, as 4 primeiras, que foi quando eu perdi o cabelo, que era quando eu ficava mais enjoada, assim, depois as químios brancas, assim, que dá muita dor no corpo, assim, eu tinha muita dor nas articulações e dores musculares, assim, então tinha dias que eu... A primeira quimioterapia, eu acho que pra mim foi a mais assustadora, assim, porque a primeira quimio branca, assim, que um dia eu queria levantar da cama e eu não conseguia, porque me doía todo o corpo. Eu tive que chamar o meu pai para me ajudar a levantar da cama, porque eu queria ir no banheiro, e eu não conseguia. Eu não conseguia. Aí eu vi que eu não tinha força sobre o meu próprio corpo, assim, né? Eu não conseguia controlar o meu próprio corpo. Aquilo para mim foi assustador, assim, né?
Então, é muito estranho, assim. E aí foi aí que a minha psicóloga disse pra mim assim, não, mas te permite ter esses momentos, assim, fala. Diz pra eles que tu não tá bem. Tu não precisa mostrar que tu tá forte o tempo todo, né? Que tu tá bem o tempo todo. Fala pra eles que tu quer ficar quietinha no teu canto. E depois eu fui me acostumando, assim, com essa rotina, assim, porque a primeira vez, assim, a gente não sabe como o organismo vai reagir. Mas depois eu fui aprendendo a questão da alimentação, o que eu podia comer que ia me ajudar, o que não me ajudava naquele momento, né? As enfermeiras e os médicos sempre davam muitas dicas, assim, do que comer, o que não comer, o que deve, o que não deve. Mas é aquela coisa, cada organismo reage de uma maneira, né? Tipo, tinha muita gente que dizia, ai, tomar água com gengibre. Gente, eu adoro gengibre, mas eu não conseguia tomar água com gengibre, porque era uma coisa que me deixava mais enjoada. Então, né, para algumas pessoas funcionam super bem, para outras não. Né? Para mim, o que funcionava era água. Água, 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 água. Eu tomava muita água. E eu percebi que tinha que ser água gelada. Água em temperatura ambiente não dava. Só que isso era em pleno inverno, né? Uhum. Eu passei a minha quimioterapia no inverno, então eu tive que ir fazendo adaptações, assim, né? Comida quente para mim não descia. Então, assim, né? Fui me adaptando com tudo, né? É uma adaptação. Mas deu tudo certo. Ainda bem. Agora são outras Bem, coisas que você está aprendendo, né? Pró-tratamento de quimioterapia. Agora já está aí tudo renascendo, né? Cabelo renascendo, já está bonito de novo. Eu acho sendo cabelo. Também ficou muito bonita. Adorei minha careca, adorei minha careca. Eu me achava linda careca, eu assumi minha carequice, né? Pra mim não foi tão traumático assim. Eu sei que para muitas mulheres é uma das partes mais difíceis do tratamento, né? Que é a gente perde a identidade, né? A gente perde aquela coisa de ai, não sou mais eu, não se reconhece assim, né? Mas pra mim foi uma coisa tão tranquila, assim, foi uma coisa tão leve, foi o meu pai que raspou minha cabeça, então foi uma coisa muito tranquila pra mim. Mas eu entendo e respeito as mulheres que sofrem muito. Não deixa de ser um luto, né? Não Sim. deixa de ser um luto tu perder aquele cabelo, perder o teu cabelo, assim. Eu sofri muito mais quando eu perdi minha sobrancelha e os meus cílios. Porque ali eu me vi com cara de doente mesmo, assim. Porque a sobrancelha, eu sempre digo que a sobrancelha moldura o rosto da gente, assim, dá expressão pro rosto da gente. E aquilo ali pra mim foi assustador, assim, né? Então, pela primeira vez eu me dei conta de que eu tava doente, assim, né? A gente sabe que tá doente, mas a gente vai lá, a gente se olha no espelho. Ai, hoje eu tô afim. Eu tenho uma amiga minha que sempre diz assim, né? As primeiras quimioterapias eu botava a primeira roupa que eu via pela frente, a roupa mais confortável que eu queria ia, né? E depois de um tempo, assim, não me lembro se foi na segunda ou na terceira quimioterapia, eu me maquiava, sabe? Eu me arrumava e eu acho, por incrível que pareça, parece que os efeitos diminuíram, assim, sabe? Foi uma coisa muito mais, assim, sabe? Eu me arrumava, né? Não passava batom, porque não... Eu estava passando por uma questão bem traumática, no caso, né? Que, por mais que tu fizesse tratamento psicológico, ele te afeta o psicológico também, não só o teu fisiológico, né? Então, esse movimento de tu também buscar forças para... Não, eu não vou deixar que isso também me derrube. Eu vou ficar bonita, vou me arrumar para mim, nem que seja para ficar em casa. Eu pintava a unha, eu saía, né? Hoje as minhas saídas eram ir no hospital, era ir fazer exame, era ir fazer quimioterapia. Então, naquele dia que eu saía, eu me arrumava, né? Sim. Então, eu não escondi minha careca, assim. Muitas pessoas diziam assim, ai, que coragem que tu tem de mostrar a tua careca, de postar a foto careca. Mas não tem como esconder, né? Não tem... Eu acho que quando eu saía de lenço na cabeça, as pessoas me olhavam muito mais, assim, com um olhar estranho, de curiosidade, ou muitas até de pena, né?
por eu estar com um lenço, porque eu acho que chamava muito mais atenção, né? Depois eu até mexi que no verão, no Big Brother, tinha uma das participantes que estava sempre com lenço na cabeça. Eu disse, olha aí, ó, agora se eu sair de lenço na cabeça, vão dizer que é por causa do Big Brother, só que eu já usava lenço 6 meses atrás, né? Então eu ainda mexi, assim, né? Porque, e agora tu vê muitas pessoas de lenço na cabeça na rua, assim, né? Ou bandana, ou alguma coisa. Usa aqui em cima, cobre todo o cabelo, inclusive. A pessoa tem cabelo, não tem. Ou tu olha uma pessoa que tem aquela alopécia, né? Que fica careca, tudo. E às vezes a pessoa tu olha, eu tenho até uma amiga que ela tem alopécia, né? E todo mundo pergunta, é câncer? Ela diz, gente, não é câncer. Mas também se tivesse bem, né? Eu vou tratar, mas não é isso. Não tem problema, entendeu? Não tem problema, tá tudo bem, eu tô tratando, entendeu? E eu nunca quis esconder, assim, apesar de, tipo, eu usei muito lenço e muita touca porque era inverno, mas eu nunca quis usar peruca. Sim. Eu tenho a impressão que era uma coisa que eu não ia me adaptar e que ia me incomodar. Como eu te disse, eu acabei entrando na menopausa durante o tratamento, então eu sofri muito com calorão, eu sofri muito, Claro, né? Aí mexeu com todo mundo. Não conseguia botar nada na minha cabeça. Eu até saía na rua para não pegar o frio na careca. Assim, dormi muitas noites de touca, porque eu sentia muito frio, até meu corpo se acostumar. Mas Sim. depois, vamos exibir essa careca, assim. Todo mundo me dizia, mas ficou bonita. E aí eu me olhava no espelho e gostava, e então, vamos assumir a careca, sabe? Para mim não foi um problema. Para mim foi super de boa, sabe? Pra mim, eu acho que foi o menor dos problemas, foi a careca. Assim, do que a gente passa, eu acho que é o menor dos problemas. Mas eu respeito quem não gosta, quem se sente mal com aquilo. Porque tem pessoas que, como tu falou, tem reações, tanto o fisiológico na quimioterapia vão ter reações diferentes nas pessoas, como o psicológico também é diferente, né? Cada um tem um psicológico diferente. Então, cada um vai reagir de uma forma diferente nesse aspecto também, né? E o legal é que teve todo um aparato, né? Todo um aparato médico, né? Desde a tua gineco, o teu né? Mastologista, a tua psicóloga, né? Então, lá a tua oncologista. Então, todo um aparato que te deu todo um caminho também, que também te manteve tranquilo. Uma equipe multidisciplinar, assim, que foi... Eu agradeço muito, assim, todos os meus médicos, assim, eu estive em ótimas mãos, eu sempre confiei neles inteiramente, né, desde o primeiro dia, né, eu confiei neles inteiramente, assim, e a minha psicóloga, na verdade, eu tava com ela desde 2019, né, e eu sempre digo para ela, assim, e para as pessoas da importância que foi eu ter esse acompanhamento ao longo do meu tratamento, né, e que se eu não tivesse com ela desde 2019, eu não sei se eu teria encarado todo o meu tratamento da forma como eu encarei, né? Brincando, rindo, né? Quem conviveu mais comigo, eu tenho amigas que me deram apelidos, né? Quando eu fiquei careca, quando começaram a nascer os cabelos, assim, que vem aquela penugemzinha. Me chamava de pintinho. Então, teve várias coisas. Porque é igual um pintinho. Se tu for olhar, é igual um pintinho, assim, quando tá nascendo o passarinho, né? Então, e eu sempre levei isso super de boa, assim, né? Eu tenho uma amiga minha que eu digo pra ela que foi praga dela, né? Que ela sempre disse pra mim duas coisas que ela disse que eram praga dela, né? Que primeiro foi quando eu fiz Olha a minha psicóloga ali dizendo, me emocionei. A minha amiga, quando ela ficou sabendo, né, tudo aquilo, a gente mexeu, eu mexi com ela, eu disse, depois se a gente tiver que tirar os peitos, a gente tira e bota um silicone. Ela disse, tu vai ver, tu não vai botar silicone, tu não vai precisar tirar. E hoje eu mexo com ela, eu disse, isso foi praga tua, né, de fazer uma cirurgia conservadora e de tirar só uma parte, não precisar botar o silicone, né. E a outra praga, ela rogou pra mim, ela disse que o meu cabelo ia voltar crespo, né. E tá voltando ondulado, né? Porque meu cabelo sempre foi liso, escorrido. E aí ela... O cabelo na faculdade era aquela coisa lisa, assim. Tem que fazer chapinha o tempo todo, sair de casa de chapinha. E aí ela sempre... Eu disse, isso daí foram as duas pragas que tu me rogou e que pegou, assim, sabe? E
sempre foi assim, sempre foi na brincadeira. Nós fazíamos chamadas de vídeo, assim, as lives, que a gente chamava de live da zoeira, e ali a gente ficava falando e rindo, e ela, sabe? Então foram coisas leves, assim, que fizeram com que o tratamento fosse uma coisa, sabe? Mas foi uma escolha minha, eu sempre digo isso, assim, que foi uma escolha minha levar de forma leve, de bom humor, né, de forma positiva, né, mas eu acho que muito tem a ver, assim, com o meu psicológico, o meu emocional, que tava bem, a gente dá uma balada, assim, dá uma balançada, óbvio, como todo mundo, mas eu escolhi essa forma, né? E entendo as pessoas que não conseguem levar dessa forma, mas e eu escolhi assim também essa questão que eu criei esse perfil do Força Guria também foi uma coisa justamente para isso, assim, para mostrar que não, a vida de um paciente oncológico não é um mar de rosas, não é o que a gente vê no filme, na novela, no livro, não é romantizar, tá? Eu não tô romantizando, eu não tô dizendo que tudo são flores, mas foi a minha forma de encarar tudo isso, tá? Mas, e também, assim, ó, foi para mostrar essa questão, assim, ó, de como é importante a gente cuidar do corpo, de conhecer o corpo, de manter os exames em dia, que eu acho que isso é a maior prevenção, entre aspas, que a gente pode fazer por nós, e para desmistificar um pouco a questão do câncer, porque eu sei que tem muita gente, e eu ouvi comentários, tá, de, ai, mas coitada dela, né, mas coitada porque, ai, porque ela tá com câncer, tá, e daí que ela tá com câncer, ela tá bem, né, desmistificar um pouco isso do câncer, de que receber um diagnóstico de câncer não é receber uma sentença de morte. Eu tirei como receber uma segunda chance ou uma sentença de vida, porque a gente quer viver, e a gente tem muita vida para viver, e eu quero que as pessoas entendam isso, e que nem todo paciente oncológico, que eu posso dizer que talvez de todos que eu conheci, que eu convivo hoje, a maioria está bem, né? Não é todo paciente que está deprimido, que está em cima de uma cama, que está morrendo, que tá, sabe? Porque todo mundo tem muita gente que tem essa coisa, ai, tá com câncer, tá morrendo, tá deprimido, tá. Não é assim. Desmistifiquem essa coisa de que tem gente aí, eu conheço mulheres que têm um câncer metastático, né? Que vivem no controle, têm um tratamento paliativo, que é um tratamento diferente do meu, que dão de 10 em mim. Assim, que tem uma alimentação muito melhor que a minha, que tem uma disposição melhor que a minha, que tem, às vezes tem uma vontade de viver muito maior que a minha, entendeu? E que estão aí a 1000, sabe? Então, as pessoas têm que perder um pouco esse preconceito, sabe? Desmistificar muito isso, assim. De que, eu sempre digo assim, um câncer sem tabu. Não tô romantizando, mas também não é sabe, não é uma tristeza total. Sim. É importante que as pessoas tenham isso em mente, assim, sabe? Eu escutei de pessoas, assim, próximas a mim, né, que disseram assim, ai, eu não sei como é que tu leva tão de boa, assim, se fosse eu não ia estar assim. Sabe, eu escutei gente dizer, eu acho que se eu recebo um diagnóstico desse, eu acho que eu ia querer morrer. Como assim? Entendeu? Não, a medicina está muito moderna, não é isso que a gente sempre viu em filmes, em coisas, assim, sabe, em livros. E também não é aquilo assim, acabou o tratamento do câncer, 6 meses depois aparece a pessoa linda, maravilhosa. Não. Não, a pessoa também não está linda, maravilhosa 6 meses depois. Tem todo Não um tá. processo. E a gente não tá curada. Claro. Né? Eu só posso me curada mesmo daqui a 5 anos, quando os médicos disserem, não, agora tu tá curada. Né? Eu tenho que ter essa noção, eu tenho que manter o meu pé no chão de que eu ainda tenho muita coisa pela frente. Né? Sim. Então, não é assim. Óbvio, que nem eu digo assim, aquele bicho ruim que tava lá um ano atrás, pouco mais de um ano atrás, eu matei, acabou. Aquele lá eu curei. Mas não quer dizer que ele não possa voltar, ou que, né? Então, diz assim, ai, tu não pode pensar assim. Não,
eu tô pensando positivo de que ele não vai voltar. Mas eu tenho que ter o pé no chão de saber que existe ainda a probabilidade dele voltar. Então, qual é o meu papel agora? É cuidar ao máximo possível, que eu posso fazer nesse momento. É cuidar o máximo possível da minha alimentação, da minha atividade física, dos meus exames e das minhas consultas periódicas, sempre em dia. É isso que eu vou fazer agora. De resto... É muito importante a gente fazer. A minha cabeça eu nem falo. Assim. É muito ela... Eu acho que tu enfrentou, eu acho não, é certo, que tu enfrentou isso de uma forma muito diferente e aberta, porque justamente tu já trabalhava a questão psicológica, né? Tu já trabalhava com a minha psicóloga fala, o tendão de Aquiles, né? Então a gente reconhece o nosso tendão de Aquiles, onde é que aperta, onde é que a gente tem que, as armas que a gente vai usar, as ferramentas que a gente vai usar. Então tu já tinha, eu adoro uma analogia que a minha terapeuta fala, que é a caixinha de ferramentas. Todos nós nascemos com uma caixinha de ferramentas. E a vida vai colocando as ferramentas dentro daquela caixinha. E aí tem momentos da vida que a gente não aprende a usar todas elas. E acaba sempre insistindo, por exemplo, no martelo. E aí naquele momento era para você usar a chave de fenda. E aí tu fica martelando, e aquilo não resolve na tua vida. No momento que a gente faz terapia, a gente começa a aprender a usar essas ferramentas. Então eu acredito e tenho certeza que tu passou por todo esse processo, como tu falou, não é um mar de rosas, né? Não é fácil, mas tu tinha uma clareza muito maior e tu já te conhecia. É um autoconhecimento. Então, tu já sabia de que forma ter uma posição e postura, né? Então, eu acho que tu foi, assim... e o teu canal lá é muito importante, a Força Guria, para mostrar justamente esse lado, né? De que não é algo, claro, é sofredor, não é todos os dias mil maravilhas, mas que tu pode... Não, claro que não. Totalmente diferente, né? Não precisa não precisa no mundo, né? Que agora acabou. Eu sempre digo que eu não queria que o câncer fosse o protagonista da minha vida, né? Eu não vivo para o câncer ou pro câncer, né? Bem pelo contrário, né? Eu estou vivendo para me livrar dele, né? Claro, então, eu não trago só as coisas ruins, né, que ele me trouxe, bem pelo contrário, né, hoje eu ainda disse para uma amiga minha que é pedagoga também, né, que eu disse para ela assim, é o famoso jogo do contente, né, lembra do jogo do contente? Da Poliana? Para cada coisa ruim que a gente vive, ou, né, ou que acontece, a gente tem que tirar uma coisa boa, né, então... Eu aprendi a tirar muitas coisas boas de tudo isso que eu passei e que eu tô passando, né? Eu aprendi a tirar... E eu tirei muita coisa boa, e eu ganhei muita coisa boa, e eu ganhei pessoas incríveis ao longo de todo esse processo, né? Então, foram coisas que só me acrescentaram, né? Eu acho que perder o cabelo, perder uma parte de mim, porque a gente perde uma parte, né? Então... Isso é outra coisa que no momento eu estou trabalhando com a minha terapeuta, né? São outras coisas, assim. A questão da menopausa, para mim, é muito resistente, assim. Eu me sentia... parece besteira, mas, tipo assim... eu me senti menos mulher, né? Eu me senti... Né? Tem mulher que diz assim, eu não vejo a hora de entrar na menopausa. Não, gente, não é isso que vocês estão pensando. Eu sofri muito e sei de pessoas que sofreram muito também, né? Então, são coisas assim que a gente vai aprendendo a lidar. E agora, o que eu tenho começado, assim, é a questão da aceitação do meu corpo, né? Não só o corpo... não é o corpo estético, né? O corpo saudável, né? A busca pelo meu corpo mais saudável, né? Há um tempo atrás eu me preocuparia muito com a estética, né? Porque eu engordei 20 quilos no meu tratamento, né? Da químio, então, né? Por causa da químio, corticóide, essas coisas, assim. Da alimentação que nem sempre foi a mais adequada, eu engordei 20 quilos. Então, desses 20, 10 eu já mandei embora. Ainda tem pelo menos mais 10. Né? Então, se fosse um tempo atrás, eu me preocuparia só com essa questão estética. Hoje eu tô me preocupando com o corpo saudável. Óbvio que de vez em quando eu me olho no espelho e sinto
aquela estética gritando, né? Porque a gente quer botar uma roupa que não nos entra mais, né? E outra coisa, assim, que eu tô tentando trabalhar agora é a questão das cicatrizes, das marcas que ficam. Não que eu tenha vergonha, eu não tenho vergonha, eu tenho muito orgulho das minhas cicatrizes, assim. Mas são coisas que eu tenho que ir me acostumando, assim, de trabalhar, assim, né? Porque é difícil, assim, são coisas que tu nunca vai poder esconder, né, no futuro, tá? Mas por que isso? O porquê, né? E aí são coisas que É porque vai provavelmente alguma coisa. né? É isso. Os famosos gatilhos, né? Que a gente vai mexendo em algumas coisas, assim, que às vezes a gente não gostaria de mexer, né? Ou que não é o momento de mexer ou de falar sobre aquilo, né? Então são outras questões agora, assim, que eu venho trabalhando, assim, com ela e comigo mesma, assim, sabe? De entender o porquê que isso tá me incomodando agora, né? Se eram coisas que não me incomodavam antes, por que agora eu vou me incomodar com isso, né? Mas, enfim, isso que tu traz, assim, essa oportunidade da gente conversar e de trazer essa questão do amor, né? O amor próprio, né? E do autocuidado e do autoconhecimento é muito importante. É muito importante. Eu acho que todo mundo tem que tirar um momento, assim, para se pensar nisso, assim, sabe? Porque a gente sabe a vida louca que a gente está vivendo, assim, né? A gente sabe que é uma correria, né? E eu acho que 2020 foi um ano, assim, que veio muito para isso para todo mundo. Quando veio a pandemia, assim, para a gente fazer esse exercício de se olhar um pouco mais e tentar ser um pouco mais empático também, né? De se olhar se colocar no lugar do outro, né? São muitas coisas, assim. Eu ia ficar horas falando e viajando sobre isso, assim, mas... Era isso que eu queria trazer, assim, uma pessoa que tivesse passado por essa situação, trazer a história de vivência dela, né? Porque uma coisa é tu ele fazer uma pesquisa e falar, outra coisa é uma pessoa que passou por isso, está passando ainda, porque, como tu falou, tem todo um pós-tratamento, né? Teve a 5 anos, diagnóstico, pós-tratamento, né? A questão de cuidar da mente também, cuidar, como tu tá falando, das cicatrizes, né? Então, tudo isso, não é de uma hora para outra, né? Tudo é um passo a passo. Não é pegar uma chavezinha e virar, assim, né? O botão de liga e desliga. Não, não é assim. É todo um processo, é um dia de cada vez, passinhos de formiguinha, um processo. Eu tô buscando o equilíbrio, né? Eu tô buscando um equilíbrio do meu corpo e da minha mente, assim, e tentar achar o ponto certo, assim, né? É um processo lento, não adianta. Não adianta. Eu tô no caminho, tô buscando, assim. Diferente de ti, que eu sei que tu tá nesse processo da tua alimentação há muito tempo, né? Há muitos anos. Cuido, assim. A alimentação eu cuidava bastante, atuidade física nem tanto naquela época. Mas até porque a gente não tinha tempo, né? Mas eu sou bem bem como tu falou ali, a questão de eu ter entrado para atividade física, o cuidar da alimentação, porque eu já era vegetariana, né? Então tinha esse processo de cuidado, tinha a questão da proteína e tudo mais, então a gente já tem uma atenção maior voltada para isso. Mas a questão da atividade física não foi uma questão de estética também, foi mais uma questão de saúde, né? Porque isso, quando eu comecei a me cuidar, a fazer atividade física, eu tenho problema na lombar, né? Então desde muito nova. E aí eu fiquei pensando assim, cara, que idosa eu quero ser daqui a 20, 30, sei lá, daqui a 40 anos, como é que eu quero estar? Né? Então, assim, eu sempre investi muito nisso. Para mim, é um investimento para minha saúde. Né? Então, com certeza. Ai, Pri, mas tu gasta com um terapeuta, tu gasta com um nutricionista, tu gasta com a tua alimentação, que não é uma alimentação barata, gasta com a academia, personal trainer. Não, é um investimento para minha saúde daqui a 10, 20, 30 anos, porque eu fico pensando que idosa que eu quero ser, que pessoa que eu quero ser no futuro, né? Sim. Então, e quantos anos eu quero ter ainda, né? Então, era isso que eu gostava. Não era uma questão de estética, nunca foi uma questão de estética, até porque eu nem importava, eu não fazia atividade.
Mas por que que é uma questão que eu digo a questão de estética? Porque a sociedade ainda nos impõe de que o corpo bonito é o corpo magro, né? E nem sempre o corpo magro é o corpo saudável, né? Então tem essa coisa, assim, isso que tu trouxe do vegetarianismo, da comida, que não é comer barato, né? Aparece muito na televisão agora a questão da carne, o quanto a carne tá cara e tal. E eu tô assim, as pessoas não sabem que também não comer carne também é caro, né? Se a gente for buscar uma alimentação mais saudável, assim, né? E procurar comer os alimentos mais saudáveis, também é caro, né? E que dá para comer sem carne. Tu pode fazer uma alimentação boa e balanceada sem a carne, né? Então eu acho que isso é importante também, assim, das pessoas se darem conta disso, que não é só a carne que encarece o prato, né? A alimentação saudável em si encarece porque tu tudo, vai buscar usar mais produtos orgânicos. Claro que se tu for numa feira orgânica, é muito mais barato que tu comprar no mercado, né? Então tu vai ter um bem diferenciado, né? Mas a gente vê, exemplo, falando no lado do vegetarianismo, as pessoas hoje acabam comprando os industrializados que tem veganos e vegetarianos, né? Isso tudo tem um custo alto. Então isso acaba saindo um custo bem alto também no teu dia a dia, Sim. né? Então, mas a questão de ter trazido aqui foi relacionar isso, né? O quanto é importante a gente ter esse cuidado, já que eu abordo muito esse cuidado de alimentação, não abordo só isso, abordo outros assuntos, né? Mas o meu é voltado mais para alimentação saudável, mais para alimentação. E estava muito relacionado a esse tema, né? Das doenças, de tudo mais. E eu disse, não, vou ter que trazer a Lívia aqui para conversar sobre isso, porque nada mais importante do que ela. E aí a gente já está quase 2 horas na live, que a gente fala e voltou. E aí eu voltou várias vezes. Posso pedir uma coisa? Claro, bem. Um recado para todas as mulheres e para os homens que estão aqui, porque eu sei que tem homens aqui dentro dessa live. Sim, algumas pessoas. Então, eu queria que tu deixasse um recado teu, da Lívia, lá do Força Guria, para todas essas mulheres maravilhosas que estão aqui, para todas que depois vão ver essa live, tanto no teu canal lá, quanto no meu. O que a Lívia tem para dizer para elas? Qual a mensagem eu acho para elas? Eu acho que é aquilo que eu bato na mesma tecla, assim, desde o início, que é a questão de conhecer o corpo. Não tenham vergonha, não tenham, porque eu sei que tem mulher que tem vergonha de se tocar. Conheçam o corpo de vocês, mantenham os seus exames em dia. É só isso que eu posso dizer, assim, né? E procurem, e aí para os homens e para as mulheres, assim, não só para as mulheres, né, mas para os homens também, percam o preconceito de certos exames, assim, né, ou aquela coisa assim, que todo mundo diz assim, mas e no médico, quem procura acha. Às vezes achar um câncer precocemente, acha em tempo de viver, né, então não tenham medo, façam seus exames, né, não tenham preconceito, né, e se permitam tirar um tempo para si. Se permitam se conhecer, tirar um tempo, desacelerar. É um direito nosso e é um dever nosso também de parar, desacelerar, se cuidar. Eu acho que é só isso, assim, que eu posso dizer assim, ó, se amem, vivam, a vida é uma só, é para ser vivida. Então, assim, ó, é muito clichê, mas se tu perguntar para todo paciente que teve câncer, para toda pessoa que teve câncer, existe uma vida antes e uma vida depois do diagnóstico. E a vida depois tudo é mais, eu digo que tudo é mais verde, tudo é mais colorido, tudo é mais cheiroso, tudo é mais gostoso, né? Tudo é uma transformação, né? Eu sou budista, a gente fala que a gente passa por provações, momentos da nossa vida que são para transformar e revolucionar a nossa vida nessa existência, nesse momento, no hoje, no agora, né? Sim, com certeza. A questão do hoje, do presente. Então, isso são coisas que vêm para transformar a vida da gente, revolucionar a vida da gente nesse momento. E a gente revoluciona a vida de outras pessoas, que é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente tá e usar o teu exemplo também. Eu acho que dá para as pessoas usarem o teu exemplo também, né? De parar e pensar que tipo de idoso ou idosa eu quero ser daqui a alguns anos, né? Eu acho que tu também traz um exemplo muito legal, assim, de que tipo de pessoa eu quero ser daqui a 20, 30 anos, né? Sim. Que tipo de velhinho
que tipo de velhinha eu quero ser, né? Eu falo É isso muito que a gente tem que pensar. que as pessoas podem até pensar assim, é clichê o que eu falo, né? Sempre que quando eu faço as lives e tudo. Mas falando da alimentação, a gente é o que a gente come, né? Dos nossos hábitos saudáveis, a gente é o resultado daquilo que a gente faz pra gente, né? Então, se a gente Com começar a certeza. colocar isso como um hábito na nossa vida, atividade física, alimentação, ter esses momentos de se amar, se cuidar, dar essas pausas, né? Isso tudo vem ajudar a gente, né? Tudo isso ajuda, tudo isso é transformador, né? Com certeza. Então, meu amor, eu queria te agradecer muito, Eu muito obrigada agradeço imensamente. por estar Sim, aqui, por tu estar contribuindo com a tua história. Eu sei que foi um momento que não foi fácil, mas também foi um momento de muita transformação, de muita luz com para ti, né? Parabéns a toda a tua equipe médica que te apoiou, que te ajudou, a tua terapeuta que está aqui maravilhosa, que até se emocionou em alguns momentos. Ah, ela é maravilhosa mesmo. Eu sou só elogios para ela. E aí, tu também tocou numa. Agora a gente encerra o outubro, né, rosa, a gente começa com o Novembro Azul também. Então, os homens que estão aqui também têm esse autocuidado, né, com amor. Tem a Tati está falando: o que eu quero para as minhas células é o que eu tenho que colocar dentro do meu corpo. É bem isso, né? Regar as células, né, com coisas boas. A Tati é essa pessoa que eu disse que é uma paciente metastática, que tem uma alimentação e tem uma vontade de viver, assim, uma disposição invejável, assim, de gente novinha, tá? A Tati é uma fonte de inspiração, assim, a Tati é uma mulher incrível. Vai, segue ela, eu já tinha falado para ela também para seguir o teu canal, que eu acho que vocês têm tudo a ver, assim, a questão da alimentação, assim, muito legal. E então, vendo agora também os homens, né, Novembro Rosa, depois eu vou seguir a Tati pra gente falar, que sabe de algumas coisas também, ela trazer a história dela aqui, dividir com a gente. A gente vê que o Novembro Azul, né, que também é importante os homens também terem esse autocuidado, porque o homem é muito resistente, também é isso, né, Lívia, de ir ao médico, né? Muito de abrir a mente, né? Eu falo que é sair da caixa um pouco, né? A gente sabe que é uma questão muito cultural, mas é importante a gente ter esse autocuidado, né? E desmistificar também muita coisa. Então... Isso do Novembro Azul. Eu vou fazer um gancho rapidinho aqui. Que esses dias eu falei com um amigo meu que disse assim, ó, tu prefere, porque eles têm a coisa do preconceito, né? E eu sempre digo assim, ó, tu prefere ir lá uma vez por ano e fazer um exame, ou deixar de fazer o exame e, né, com perdão da palavra, sabe? Tu prefere broxa ou morrer de câncer? Sim! São as escolhas que a gente faz, né? E aí ele parou, pensou, tá, tu tem razão. Eu disse, sim, ok, quando chegar a tua idade de fazer, tu tem que ir lá e fazer uma vez no ano só, gente. Sim! É que nem a gente, não, né? Tem que fazer só no ano, né? Tá nesse mérito aí, porque, enfim, né? Desde que... tá falando até não sei que dia. Passa por coisa que também não é legal. Então, assim, gente, eu queria agradecer a todo mundo que estava aqui presente, contribuiu, passou por aqui, teve que sair por algum motivo, nossa live caiu, voltou, né? Vai ficar salva depois lá, eu vou juntar todas as partes e depois eu vou botar lá no IGTV, né? E também para seguirem a Lívia lá no @forçaguria, depois eu coloco também ali quando eu colocar, eu compartilhar o videozinho com vocês, eu coloco o @ dela lá para seguir, conhecer a história dela também. Já vou seguir as pessoas que estão me seguindo, que eu vi que tem um monte de gente que começou a me seguir ali também. Sim. Vou acompanhar também. Talvez eu convide algumas pessoas para participar aqui. E se liguem que a gente vai ter agora, pro Natal também, uma campanha, viu, Lívia? Já te convido para participar também, que ao longo da semana não sei o que é, mas é uma coisa bem inovadora pro Natal que eu estou inventando aqui na Petit Mandiari, que tem a ver, claro, com histórias, né, de famílias e tudo mais. Então, se liguem aqui, acompanhem também a Petit Mandiari. Muito, muito obrigada, viu? Flor, linda, eu que agradeço. Pela tua participação e por ter disponibilizado o teu tempo aqui comigo, tá bom? Eu que agradeço. Beijo. A gente tá falando e não temos mais. Beijo. Tá, pode deixar. Beijo. Tchau. Tchau.